O fim de Putin. A Rússia está à beira do colapso. A Chechênia está prestes a explodir. O Kremlin está sob o controle da China. A morte de Kadyrov é o caos. Tiros, explosões e assassinatos já estão a caminho. Choque! A Rússia tornou-se um fantoche de Pequim. A Rússia é incapaz de proteger seus territórios e tecnologias. O Kremlin está perdendo aliados. Cazaquistão, Turquia e Uzbequistão estão se afastando do líder do bunker. Pressões internas e externas põem Putin em colapso. Detalhes em instantes. No Ucrânia Hoje, sou Victoria Panchenko com as últimas notícias. Neste exato momento, é o fim da pseudo-império de Putin. A Rússia está perdendo o controle. A Chechênia é uma mina interna que vai explodir e despedaçar o país. A China é o patrão externo, diante de quem o Kremlin já se curva. A soberania foi entregue, o controle foi perdido, a desintegração foi iniciada. Isso não é uma previsão, é o início do declínio do mundo russo. O ódio na Chechênia pode explodir após a morte de Kadyrov. Tal desenvolvimento dos acontecimentos, segundo previsões de especialistas, ameaça até mesmo as posições de Vladimir Putin. Kadyrov enfraqueceu. Nos vídeos ele fala mal com uma bengala. A imagem de líder forte está desmoronando. E as recentes palavras sobre a morte chocam. Eu não quero viver até a velhice. Quero deixar esta vida sendo amado e respeitado por todos. A morte de Kadyrov significa caos na Chechênia, significa caos na Rússia. Inimizades internas profundas podem explodir e tiroteios, explosões, assassinatos podem acontecer. Quem afirma isso é o consultor político Abbas Galiamov. Diversos grupos podem decidir que o sucessor escolhido não é a melhor opção. E eles podem tentar jogar segundo suas próprias regras, considerando seus hábitos. São possíveis tiroteios, explosões e assassinatos. O filho favorito de Kadyrov, Adam, ainda não pode herdar o poder. Um recente acidente de carro e as restrições de idade são obstáculos reais. Por enquanto, é provável que a república seja governada temporariamente pelos anciãos do clã, mas é improvável que qualquer sucessor consiga recriar a influência de Kadyrov. Além disso, sua morte pode abrir oportunidades para movimentos insurgentes no norte do Cáucaso, que antes eram controlados por Kadyrov. Eu diria que o vácuo de poder na Chechênia é muito perigoso para Putin, devido ao potencial surgimento de movimentos no norte do Cáucaso. E Kadyrov até agora foi a cola que os mantinha sob controle. O Cáucaso do Norte está repleto de pessoas que nutrem diversas queixas contra o Centro Federal em Moscou e a crescente russificação de suas próprias regiões. Especialistas ucranianos também enfatizam que os conflitos internos na Chechênia e a repressão de Moscou diminuirão. Kremlin. A Rússia está sem tropas, todas na Ucrânia. Mesmo antes da guerra, eles já sofriam com os chechenos. Aqui está mais uma opinião observada nas redes sociais. Para o Kremlin, é vantajoso mandar Kadyrov para o Kabzon, morrer. Já para a Ucrânia, pelo contrário. É útil que seus rins ainda funcionem por mais um tempo. Por enquanto. A relação entre o Kremlin e a Chechênia é um regime dentro de outro regime. Kadyrov garante estabilidade para Putin no Cáucaso. O Kremlin paga o exército com dinheiro e luxo. A fórmula é simples. Estabilidade em troca de dinheiro, dinheiro em troca de poder. Resultado: 70% do orçamento da Chechênia são subsídios do Kremlin. 150 bilhões contra 37 bilhões de receitas próprias. A morte de Kadyrov terá pouco efeito agora. É muito mais vantajoso esperar pelo momento em que o Kremlin começará a perder a estabilidade financeira e não será capaz de alimentar as elites chechenas. B. A fraqueza de Kadyrov irá se prolongar e seu sucessor incompetente provocará uma luta pelo poder. A saída abrupta da elite será rapidamente acordada. Um atraso na partida dará origem ao caos, a conspirações e a uma luta pelo dinheiro do Kremlin. Conclusão: para que um regime de crescimento econômico realmente funcione, ele precisa primeiro sentir a fome. Portanto, ainda é cedo demais para descartar o amante de ovelhas. Deixe os rins trabalharem mais um pouco. Soberania, só da boca para fora. A Rússia caiu em dependência da China. Segundo a inteligência ucraniana, os ambiciosos planos do Kremlin para a independência tecnológica até 2030 fracassaram estrondosamente. Em vez dos prometidos 70 a 90% de tecnologias próprias, a porcentagem real é mínima. Quase nada, como se diz. A Rússia simplesmente trocou de fornecedores. Após as sanções ocidentais, a participação da China no fornecimento de microchips disparou para 90%. Agora, o Kremlin está na coleira de Pequim. A inteligência alerta, com recursos e pessoal limitados, o sonho de independência até 2030 é quase impossível. A Rússia está se tornando totalmente dependente da China. A China está ganhando um bom apêndice de matérias-primas. E o mecanismo já foi acionado. No espaço de infraestrutura chinês, surgiu um esquema explosivo.
um plano para tomar o controle de uma parte significativa do território da Federação Russa. Bem, pensando globalmente, isso nada mais é do que um cenário de desintegração da Rússia. Um artigo escandaloso foi publicado ainda em dezembro na plataforma de mídia chinesa NetEase. 7 milhões de quilômetros quadrados do território da Federação Russa sob controle chinês. Nada mal para um começo. O interesse da China no Extremo Oriente é compreensível, são terras que Pequim considera historicamente suas. Isso me lembra alguma coisa? Será que é uma operação especial à moda chinesa? O autor, que preferiu permanecer anônimo, destaca que, devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia e à transferência de tropas para o Ocidente, o Extremo Oriente ficou praticamente desprotegido. Os territórios ficaram quase sem defesa. Apenas 50 mil soldados. O autor os chama de uma casca vazia. Além disso, a população também é pequena, mas os recursos são colossais. Um golpe separado na economia. O material afirma que a Rússia está se degradando rapidamente e que seu PIB é menor do que o de uma única província da China. Se o caos se instalar no governo central russo, problemas podem facilmente surgir no Extremo Oriente. E se a Rússia realmente se desintegrar, 7 milhões de quilômetros quadrados do Extremo Oriente não devem ser perdidos em vão. A China aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ao mesmo tempo, adverte Pequim contra uma ocupação militar direta, enfatizando que isso levaria a um cerco global, como aconteceu com a Crimeia, que foi ocupada pela Rússia em 2014. Uma abordagem sensata é ser mais flexível, continuar investindo dinheiro e recursos humanos, firmar contratos de longo prazo e apoiar forças pró-China na região. Nominalmente independente, mas na prática dependente do apoio chinês. A publicação também traz uma mensagem dura. Moscou sozinha não é capaz de controlar a região de forma eficaz. Por isso, a China ajuda a preencher as lacunas, garantindo seus interesses vitais. Potências externas querem intervir. Com o apoio diplomático da Organização de Cooperação de Xangai, isso se torna muito difícil. Isso lembra a implacável lei da geopolítica. A história ensina que os vácuos territoriais sempre são preenchidos. Esta terra no Extremo Oriente é um tesouro para a China, mas um fardo para a Rússia. A ajuda da China é mutuamente benéfica, mas é preciso ter cautela com as forças externas. Os EUA pelo Mar de Bering, o Japão pela direção de Hokkaido e a Coreia do Sul, que também deseja sua parte. A estratégia da China é agir com cautela e discrição. E a cereja do bolo? O autor conclui que não se pode perder 7 milhões de quilômetros quadrados de terra, pois está em jogo a segurança e os recursos. A desintegração da Rússia não é brincadeira. Só com uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade. A Rússia está à beira da desintegração. Na China já estão contando os territórios. O país agressor pode se desintegrar. E em Pequim isso é visto como uma janela de oportunidades. Isso é dito abertamente por uma plataforma de mídia chinesa. O que é isso? Análise, advertência ou um plano real para o futuro? Detalhes em nossa reportagem. A China é o principal parceiro da Rússia, apoiando sua economia e máquina militar. Pelo menos é assim que a propaganda apresenta. Eu considero o presidente Xi Jinping um amigo confiável e um parceiro estável. Você é meu amigo mais confiável, um parceiro extremamente estável e um grande aliado da Rússia. E essa é, sem dúvida, a principal base fundamental para o contínuo desenvolvimento das nossas relações bilaterais russo-chinesas no futuro. Mas será que isso é realmente assim? Afinal, o volume de comércio com a China está constantemente diminuindo. Os bancos chineses estão interrompendo as transações com a Rússia devido às sanções. E, ao mesmo tempo, a China nega que venda armas ou componentes para a Rússia. A posição da China em relação à crise ucraniana é consistente e clara. Nós não colocamos lenha na fogueira e não usamos esse conflito para obter vantagens. Pares, trios, dezenas de milhões de soldados chineses. Agora seria exatamente o que precisamos. Por que você acha isso? Por que não? Por quê? Você acha que apenas soldados devem... Ai, olho para a região de Belgorod e penso como faz falta para nós o exército chinês. Ainda há uns 3 anos, os propagandistas comemoravam que a China substituiria o mercado ocidental. Mas acabou que substituiu também o russo. As autoridades russas estão tentando tapar um enorme buraco no orçamento com empréstimos estatais em yuans chineses. Agora compramos um carro maravilhoso, totalmente chinês. Incrível, muitas vezes mais barato do que os carros que compramos antes. Comprei 3 pares para mim. Sapatos Gucci. 2.000 rublos cada. Maravilhoso, provavelmente costurado em algum lugar da China. Espero que seja o mesmo para nós. Falso, claro. Agora compro por princípio apenas se for falsificado.
Veja, por exemplo, o que os pilotos da Fighter dirigem. O que em carros fabricados na Rússia, né? É preciso ser um grande patriota para andar de Patriot, porque custa uma fortuna e avaria o tempo todo. E as peças de reposição são um absurdo. É por isso que os caras dirigem em chinês, mas agora são necessárias motocicletas. Russo? Não. De alguma forma funciona, não é? Existem poucos russos. Não existem versões russas. Sobre... Do que estamos falando? Não, motocicletas russas não existem. Que é? Não sei. Até o chanceler Lavrov teve um ato falho, chamando Putin de burro de Xi Jinping. Um convidado, como se diz no Oriente, é o burro do anfitrião. Portanto, todo o programa depende naturalmente das propostas que o presidente chinês e sua equipe fizeram ao nosso presidente. E... Ainda ontem, meu amigo e representante da República Popular da China me ofereceu este pato laqueado. Sinceramente, vou te dizer, tem 2 pedaços ali, acho que vou comer só um. Você entende, não é? Aqui. Mas não consegui resistir e comi o segundo. Veja bem, já era dolorosamente delicioso, hein? A China aprovou oficialmente novos mapas geográficos que incluem grande parte do território russo. A ilha de Ussuri é reconhecida como território da China. Além disso, lá discutem abertamente o cenário de anexação do extremo oriente russo, rico em ouro, diamantes e petróleo, região que os chineses já praticamente povoaram. O dragão chinês dificilmente ficará de fora, simplesmente porque ele tem, aliás, fundamentos históricos para reivindicar uma parte significativa do nosso extremo oriente. Isso é um fato. Claro, no início houve entusiasmo, mas aos poucos ele foi diminuindo e depois todos nós entendemos que a Sina se tornou uma colônia chinesa. Bem, isso é simplesmente uma empresa escravagista. Escravagista ou uma prisão, como quiser, onde colocam supervisores para... Eles mantinham os trabalhadores sob controle porque a indignação sempre existe. E os trabalhadores saíam em Asina para o protesto Asina não é China. E ainda eles ameaçam regularmente, dizendo que você não vai conseguir emprego em nenhum lugar desta cidade. Aqui está a sua ficha suja. Então fiquem quietos e pelos seus 15 a 30 mil não reclamem. A televisão russa já exibe vídeos sobre como encontrar um marido chinês. E nas escolas russas, escolas e órgãos governamentais estão estudando ativamente a língua chinesa. Canção. E agora vamos falar um pouco mais sobre isso. Está dividido em 2 campos. Aqueles que querem estudar e aqueles que são céticos em relação a isso e dizem: por que precisamos de chineses? Não vamos chegar a lugar nenhum. Na verdade, eu respondo a elas de forma muito simples. Digo, não estou ensinando vocês a língua chinesa, mas usando o chinês para fazê-los pensar com a própria cabeça. E essa habilidade sempre será útil. Chegou ao completo absurdo quando Xi Jinping declarou que a Rússia não teria vencido a Segunda Guerra Mundial sem a China. E Putin, em silêncio, concordou. A China e a Rússia, sendo os principais teatros de operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo. E assim, lançaram a pedra fundamental da ordem mundial do pós-guerra. Acontece que a China não está ajudando a Rússia como Putin tenta apresentar, mas simplesmente se aproveita de sua fraqueza para tomar recursos e aumentar sua influência na Ásia. Em Chechênia, o poder está mudando, Hamza. Na hora da morte, Adam ficou ferido em um acidente de trânsito. O Kremlin já está preparando um sucessor. Começa o jogo dos tronos à moda chechena. Olha só, talvez até chegue ao trono de Putin. Todos os detalhes a seguir. Toda a elite da Chechênia está em alvoroço. Em Grozny aconteceu um acidente de trânsito sobre o qual foi proibido escrever em todos os meios de comunicação russos. A verdade está sendo escondida. Também não houve comunicados de emergência. Um grande engarrafamento, a ambulância está passando. E absolutamente todos tentam abrir caminho para eu passar. Esse é o tipo de atitude em relação à ambulância. Ao mesmo tempo, no serviço Yandex.Trânsito, não registrou se havia bloqueios ou engarrafamentos sérios em alguma rua de Grozny. O hospital republicano foi fechado. Adam Kadyrov, o filho mais novo e favorito do chefe da Chechênia, sofreu um grave acidente. Foi informado que o carro saiu da estrada e bateu na grade de proteção. O comboio, como de costume, se movia em alta velocidade, carro após carro, quando de repente encontrou um obstáculo.
Como resultado, os carros começaram a colidir uns com os outros, por isso recebemos informações de que há muitos feridos, mas é justamente por causa de Adam que há tanta confusão. O local onde o comboio de Adam Kadyrov sofreu o acidente foi bloqueado 3 dias depois. Canais do Telegram também escrevem que o lutador de artes marciais mistas Khamzat Chimaev pode ter se ferido no acidente. Estou vivo, não morri, como talvez alguns gostariam. Estou em Abu Dhabi. Em meio aos rumores, ele postou uma foto em preto e branco com Adam e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditarmos, nada de ruim vai acontecer conosco. O estado de saúde dos 3 seguranças também está sendo mantido em segredo. Um deles, supostamente Beslan Kaimov, sofreu graves lesões na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Muito provavelmente, Adam estava dirigindo na frente. Uma testemunha do hospital relatou que Adam estava em estado extremamente grave. Era difícil reconhecê-lo. Foto do local do acidente. Nós não temos, mas moradores de Grozny viram colunas de fumaça de longe. O Ministério do Interior checheno teria classificado o caso como tentativa de assassinato. Ao mesmo tempo, registram-se voos estranhos. Voos médicos e um avião de emergência com paciente a bordo. Meia hora depois, um jato particular chegou a Vnukovo. Ramzan Kadyrov. Ele também correu para Moscou. Isso posteriormente deu origem a muitos memes. Dizem que foi para Kadyrov. Na noite do dia 16, foram divulgadas 2 notícias, uma ruim e outra boa. Por um lado, seu filho sofreu um acidente de carro e por outro, Kadyrov agora tem um doador parente próximo para 2 órgãos de uma só vez, rins. Um doador, do qual ele agora precisa urgentemente devido à grave deterioração de sua saúde. Ramzan Kadyrov tentou negar o acidente de seu filho. Um vídeo do que parece ser um encontro recente entre Adam Kadyrov e as forças de segurança foi publicado em seu canal no Telegram. Lá, Adanko recebeu outra medalha por seus serviços na melhoria da segurança das usinas nucleares. Por sua significativa contribuição e apoio à organização da proteção e garantia da segurança da usina nuclear de Zaporizhia, é agraciado com a medalha de ouro por mérito. Na melhoria da segurança da usina nuclear, o assistente do VCHMSK da República, secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. Mas os metadados do arquivo indicam que o vídeo foi criado um dia antes do acidente de trânsito. Ou seja, isso não é uma refutação, é uma gravação arquivada. Eu vou encontrar você e vamos ver quem de nós dois é realmente o diabo. Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal-Ali. Turpal-Ali, de 13 anos, dirigia carro desde muito jovem. E em 2007 ele também sofreu um acidente de trânsito, ficou inválido e depois morreu. Quase 18 anos depois, a história se repete. Vou lhe dizer o seguinte, nós vamos destruir Dom. Aqueles diabos que hoje existem no território de Nazadon, digamos assim, além da faixa e no ano seguinte. Kadyrov ocupa o cargo de chefe da Chechênia desde 2007. Seu mandato como chefe está previsto para terminar em 2026. Se você se lembra, é como Kadyrov. Ramzan chegou ao poder e os rumores em torno do acidente envolvendo seu filho Adam ganharam novo peso. O pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, foi morto em maio de 2004 em uma explosão em um estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias misteriosas. Depois disso, o caminho para o poder ficou livre para o jovem Kadyrov. Em 2007, Putin o nomeou oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a república se tornou um feudo pessoal da família, em troca de lealdade absoluta ao Kremlin e do papel de um regime tirânico e repressivo. Por que as autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a República... Mais uma vez lembra um barril de pólvora e qualquer incidente pode se tornar um detonador. O FSB se esforçou bastante para que na Chechênia reinassem a censura total e o medo. Os moradores vivem em uma atmosfera de terror e ameaça constante há mais de 20 anos, onde comentários, curtidas ou mensagens em um grupo podem levar a sequestros, tortura e pedidos públicos de desculpas. No início de 2026, 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov já ocupavam cargos oficiais na República, ou possuem ativos significativos na região. São parentes e aliados do chefe vitalício da Chechênia. Esse acidente foi uma coincidência ou um sinal dentro das elites? Nós não tivemos isso, por isso todos nós permanecemos aqui. A questão da sucessão do poder. Em meio à grave doença de Ramzan Kadyrov, essa questão já paira no ar há muito tempo.
E o nome de Adam Kadyrov é mencionado cada vez mais nessas conversas. Em Moscou, nem todos estão entusiasmados com a ideia de transferir a Chechênia hereditariamente para Adam, promovendo a figura de outro Adam, Delimkhanov. Delimkhanov não é muito querido na administração presidencial, mas é justamente nele que as forças de segurança apostam. As conexões do vice de Kadyrov para missões especiais com o crime e o submundo criminoso. Isso não assusta ninguém por lá. Pelo contrário, um dos seus resolve as questões. Sobre o estado de saúde do filho mais novo de Kadyrov, até o momento, oficialmente nada se sabe. Também não se sabe onde ele está agora. Aliás, a clínica em Grozny, para onde Adam foi inicialmente encaminhado, é motivo de orgulho especial para Ramzan Kadyrov. Ela foi construída do zero. O próprio Kadyrov garantia que lá trabalham os melhores médicos do mundo. Mas por algum motivo, ele não confiou seu filho a eles. Há informações privilegiadas de que ele está em um hospital de Moscou, em uma ala especial do prédio, para onde os pacientes só são admitidos por ordem do chefe do Ministério da Saúde da Federação Russa ou da Prefeitura de Moscou. Adam Kadyrov foi hospitalizado no 9º Corpo Cirúrgico do Hospital Botkin. As obras de reforma nesse prédio foram concluídas recentemente e lá são realizados procedimentos de cirurgia de emergência. O estado do paciente é considerado grave. Neste acidente de trânsito, há coincidências demais, segredos demais e tentativas nervosas demais de fingir que nada aconteceu. A amizade já não é mais a mesma. Muitos aliados e parceiros da Rússia na Ásia se distanciaram do Kremlin. Cazaquistão, China e outros se opõem à influência russa. Por que isso ocorre? Veja na reportagem. A antiga amizade está se desfazendo. Como escreve a Bloomberg, antigos aliados do Kremlin na Ásia Central e no Cáucaso estão fortalecendo laços com a China, União Europeia, Turquia e países do Golfo Pérsico, buscando se proteger de uma agressão futura de Moscou. Eles estão tentando minimizar os riscos e buscando maneiras de se distanciar o máximo possível da Rússia. Os países asiáticos estão reavaliando o papel da Rússia no mundo moderno e suas relações com a Rússia. A lição que os países da Ásia Central aprenderam com a invasão em grande escala é que a Rússia está comprometida com seus objetivos estratégicos, não importa o custo. Kate Mallinson, sócio da Prism Strategic Intelligence Ltd. em Londres. A série de fracassos diplomáticos da Rússia foi agravada por mais uma deterioração nas relações com o Cazaquistão. Embora Putin anuncie com entusiasmo uma grande amizade vinda de todos os lados. Para a Rússia, o Cazaquistão também é um dos maiores parceiros comerciais na comunidade dos Estados independentes e na região da Eurásia, geralmente. O Cazaquistão demonstra há muito tempo um distanciamento cauteloso mais confiante de Moscou. Recusa-se a apoiar a guerra contra a Ucrânia, não reconhece a anexação de territórios ucranianos, realiza exercícios com a OTAN e desenvolve corredores de transporte que contornam a Rússia, inclusive através do Mar Cáspio e da Turquia. Takayev fala diretamente com Putin sobre a posição de princípio do Cazaquistão. Não reconhecemos Taiwan, Kosovo ou Abcásia Meridional, não Ossétia do Sul, nem Abcásia. E muito provavelmente esse princípio também será aplicado em relação aos territórios estatais clássicos, que, em nossa opinião, são Luhansk e Donetsk. Nesse contexto, a Rússia recorreu à chantagem energética. Moscou bloqueou efetivamente a exportação de petróleo do Cazaquistão. 22 de julho de 2025. A Rússia inesperadamente impôs restrições à exportação de petróleo do Cazaquistão através de Novorossiysk, a principal rota para a exportação de petróleo do Cazaquistão. O pretexto formal foram reivindicações ambientais e razões técnicas. Mas na realidade trata-se de um sinal político. Astana foi longe demais em sua política externa independente. Nesse contexto, a chantagem energética parece uma tentativa desesperada de recuperar a influência perdida. No entanto, o efeito provavelmente será o oposto. O Cazaquistão vai acelerar a integração com blocos econômicos alternativos, estabelecendo uma cooperação mais estreita com a China, Turquia e o Ocidente. Sim, no âmbito da União Econômica Eurasiática, às vezes temos disputas, pois nos encontramos não apenas em formato aberto, mas também em sessões fechadas. Aqui está... Meu colega disse que às vezes temos disputas, mas nem sempre. Discussão. Na parte fechada nós sempre discutimos.
Mas isso ainda não é tudo. No ano passado, a Rússia começou a exigir que os proprietários de carros montados no Cazaquistão e importados em 2024 a 2025 pagassem uma taxa adicional de reciclagem, cobrança com coeficientes elevados. O Cazaquistão está preparando medidas de retaliação rigorosas contra a indústria automobilística russa. As autoridades da República propõem aumentar drasticamente a taxa de reciclagem para carros importados da Rússia e da Bielorrússia, multiplicando-a imediatamente por 40. Dessa forma, Astana tomou medidas para enfraquecer os laços econômicos com Moscou. Além disso, nesta semana, o presidente do Cazaquistão, Tokayev, praticamente acusou a Rússia de fraude em operações financeiras. Segundo ele, no ano passado, cerca de 14 bilhões de dólares foram transferidos de um país vizinho para outros países através de um banco do Cazaquistão. Tokayev observou que, do ponto de vista da lei, da economia e até da política, esse é um fato revoltante. O presidente do Cazaquistão não especificou de qual país exatamente se tratava. O Moscow Times escreve que, em seu discurso, Tokayev insinuou de forma inequívoca que se referia ao país agressor, a Rússia. Além do Cazaquistão, a Rússia está perdendo mais um aliado. O Uzbequistão também está se distanciando do Kremlin. O Kremlin lançou uma grande campanha contra os migrantes e Tashkent respondeu de forma dura. O Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão declara que houve violações dos direitos humanos durante a operação das forças de segurança russas em Moscou, no dia 25 de junho, e exige uma investigação sobre a morte de cidadãos. Tashkent insiste no respeito aos direitos dos cidadãos uzbeques que trabalham na Rússia, apesar do endurecimento da legislação migratória da Rússia. Como era de se esperar, o Uzbequistão busca uma política externa multivetorial, afastando-se da influência direta da Rússia na esfera política. Então, ou seja, por muito tempo, a percepção da Rússia como sucessora da União Soviética, uma grande potência mundial, de uma forma ou de outra, influenciou, por exemplo, os países da Ásia que antes evitavam isso. Para a esfera de influência da Rússia, bem, e aqueles países que não faziam parte da órbita de influência da Rússia, ainda assim, consideravam a Rússia como um jogador mundial bastante sério. No contexto da rápida retirada da Rússia do sul pós-soviético, seu lugar está sendo ocupado por outras forças. Em primeiro lugar, Turquia e China. A Turquia já domina de fato o Azerbaijão, fortalece sua influência na Armênia e atua ativamente com o Cazaquistão. Provavelmente o primeiro país asiático a desafiar a Rússia foi a Turquia. Lembramos da situação com a derrubada do avião russo, mas, de modo geral, a Turquia já há bastante tempo se posiciona como um jogador de escala mundial, em princípio equivalente à Rússia. Aí eles são bastante comparáveis à Rússia e a Turquia não se comporta com a Rússia como um parceiro menor. Mas, recentemente, observamos como os países asiáticos deixam de ver a Rússia como uma ameaça séria. A China, por sua vez, está aprofundando a cooperação econômica e logística com o Cazaquistão e outros países da Ásia Central. Pequim é percebida como um parceiro mais previsível e economicamente vantajoso do que Moscou. Os países asiáticos estão agora se reorientando para novos centros de poder. Em primeiro lugar, claro, para a China, mas a Turquia também não perde tempo e está ampliando sua influência no mundo túrquico, que em princípio abrange não apenas a Ásia Central, mas também uma parte significativa da atualidade. Após a invasão em grande escala da Ucrânia e a consequente ruptura dos laços econômicos de Moscou com o Ocidente, a China tornou-se o principal parceiro da Rússia. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países cresceu a um ritmo impressionante. No entanto, em 2025, o crescimento foi subitamente substituído por uma queda, mostrando que até mesmo as amizades sem limites, de que falam Moscou e Pequim, têm, na verdade, seus limites. A Deutsche Welle escreve que, em 2025, o volume do comércio russo-chinês diminuiu pela primeira vez em 5 anos. A queda foi de 7%, aproximadamente para 228 bilhões de dólares. O mundo russo está sendo substituído por drones turcos, investimentos chineses, missões diplomáticas ocidentais e alianças regionais sem a participação da Rússia. No caso dos países asiáticos, tudo é muito mais complicado do que, por exemplo, no caso dos países europeus, e a diplomacia lá se baseia em princípios um pouco diferentes. Ou seja, eu acho que os líderes de muitos países asiáticos ainda vão demonstrar respeito formal à liderança russa por um bom tempo. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se que a percepção sobre a própria Rússia mudou muito. E agora ninguém mais vê a Rússia como antes, como se fosse um jogador supremo da Eurásia que vai impor suas condições a todos na região.
O ditador da Rússia tem que pagar pela perda de influência sobre seus aliados e também com a sua própria reputação internacional. Putin está perdendo exatamente esse complexo jogo geopolítico, que ele mesmo decidiu impor ao resto do mundo inteiro.